Olá pessoal, muito boa noite. Hoje então a gente está já no dia 2 de janeiro e no nosso compromisso aqui com vocês no ano de 2025 tentar fazer um conteúdo e ter uma presença maior nas redes sociais aqui, podendo trazer para vocês então um pouco mais de informação, né, conteúdo nesse ano, para que vocês consigam então tomar as decisões de vocês em relação a equipamento, treinamento, oportunidades, novidades que vão estar chegando no Brasil aí, e a gente poder apresentar também ao longo desse ano os equipamentos mais detalhadamente. Ontem na live que eu fiz eu comentei um pouquinho a respeito da ideia de a gente ter a possibilidade de fazer a colocação desse material, por exemplo, em vídeos e colocar no feed lá como um reel ou como um post, mas eu acabei então decidindo de fazer essas lives e apresentar e mostrando para vocês um pouquinho de equipamentos. Hoje a gente vai falar de novo sobre um equipamento específico que a gente já tem no Brasil, aí eu acredito há quase 3 anos, um equipamento da Ettore. E aí a gente vai ao longo da semana trazendo novidades para vocês, e eu estou fazendo uma montagem para ter pelo menos uma vez por semana um assunto que seja não relacionado a equipamento, produto, material, mas sim um assunto que seja relacionado à gestão de empresa, né? E também, eventualmente, conforme as pessoas vão ficando mais familiarizadas com essas nossas lives, podem mandar sugestões para que a gente possa tratar de temas de interesse de vocês. Acredito que eu vou fazer uma live para abrir mais, informar mais sobre isso em Stories. Então, a galera que tem interesse em alguma coisa mais específica, desde como é que é a vida e o trabalho aqui fora, no Canadá, nos Estados Unidos, o que tem de tecnologia surgindo, IWCA, Bravo Soluções, restauração, gestão de empresa, marketing, então tudo aquilo que cerca o nosso dia a dia, a gente vai tentar também estar falando ao longo desse ano de 2025. A live hoje está começando bem mais tarde, eu acredito que isso vai ser uma rotina, né? Justamente porque nós trabalhamos aqui durante o dia e agora para mim são 5h20 da tarde, né? Para vocês aí na maioria do Brasil já são 10h20 da noite, então sempre vai ter essa diferença de horário, dependendo da época do ano é mais, dependendo da época do ano é menos. Então, indo direto ao ponto, né? Só fazer uma recapitulação, já está lá no feed da Bravo. Ontem a gente deixou salvo para vocês acompanharem um pouco mais sobre a escova Glide da Tucker, né? Que é essa escova aí que combina as cerdas de nylon com as cerdas de pelo de javali. E hoje então eu estava utilizando na nossa execução do trabalho durante o dia e me surgiu a ideia de falar um pouco com vocês a respeito deste equipamento. Eu acredito que esse equipamento foi um dos primeiros equipamentos da limpeza tradicional. E falando em limpeza tradicional, só tocar rapidamente nesse ponto. Quando a gente fala em limpeza tradicional de vidros, a nível mundial, é a limpeza com o rodinho, onde a gente tem um lavador de microfibra que a gente faz a esfregação do vidro e o rodinho que a gente faz a raspagem da solução no vidro. A outra modalidade é a modalidade que em inglês se chama de Water Fed Pull, que vem a ser o sistema de limpeza com água desmineralizada. Water Fed Pull são os bastões, e Water Fed significa que são alimentados por água. Então são bastões, extensores, inicialmente de alumínio, hoje a gente tem eles de fibra de carbono e híbrido, né? Uma mistura de fibra de carbono com fibra de vidro. Então esses bastões eles são conectados a uma escova e uma mangueira que é conectada num sistema de desmineralização de água, e isso se chama de Water Fed Pull. Então a nível mundial, a indústria da limpeza de vidro profissional ela se divide em tradicional, que são os rodinhos, e o Water Fed Pull, ou água desmineralizada. Então hoje a gente está fazendo uma casa que possuía janelas mais velhas, e o cliente nos falou que eles têm problema de infiltração de água, então a gente decidiu, nesse caso, não utilizar o sistema de bastão Tucker, justamente porque ele joga uma quantidade maior de água no vidro, e isso aí com certeza entraria na casa, né? Então, partimos para o uso do rodinho. E o equipamento que a gente utilizou hoje, então, foi este equipamento aqui, que foi um dos primeiros equipamentos a gente trazer para dentro da Bravo Soluções e levar para o Brasil, disponibilizando para vocês.
Para quem ainda não conhece esse equipamento, eu tenho ele aqui em 3 tamanhos diferentes. Ele se chama... É uma guia, naturalmente, né? É uma guia, algumas pessoas chamam de lâmina no Brasil, mas é uma guia e ela é conectada a um pegador, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, e forma então um rodinho, né? A soma da guia com o pegador forma o rodinho. Esta guia aqui, então, vamos ver se a câmera pega, ela se chama Super Channel da Ettore. Tá legal? Essa guia aqui, ela foi uma das primeiras guias desenvolvidas pela Ettore e ela foi o resultado, essa guia foi o resultado de uma irmã dela, só que uma irmã um pouco mais fina. Se vocês observarem, essa guia aqui é a guia de bronze, né? A gente usou ela, já tem usado ela e eu não fiz a limpeza. Tem um vídeo, acho que eu vou botar de novo para vocês, da limpeza dessa guia. Ela limpa e suja, uma grande diferença em termos de cor e de brilho. Mas essa guia aqui, a guia original, que o Ettore Stecconi, que é o inventor da Ettore, lá em 1936, colocou ela num rodinho dourado e iniciou então todo esse processo de limpeza por rodinho que depois muitas empresas acabaram seguindo e copiando e fazendo então os seus próprios materiais. Então essa guia aqui é a guia original, né? E ela é a guia que deu origem então a Super Channel. Então logo depois da existência desta guia aqui, a Ettore desenvolveu esta guia aqui, que é a Super Channel. Elas são guias muito parecidas, porém elas têm uma diferença de espessura bastante grande. E o motivo pelo qual ela foi desenvolvida foi justamente para que ela não, digamos, dobre, ela não envergue tanto quanto as guias mais finas, né? Justamente porque essas guias mais grossas, como a Super Channel, elas foram desenvolvidas com a ideia de fazer guias mais compridas. Sair de um sistema tradicional aí de 35, 45, 25 e partir até para 90 centímetros de guia, né? Então, fazendo ela mais espessa, ela tem menos possibilidade, menos probabilidade de dobrar. Essa guia acabou ganhando muito o mercado, ela caiu muito no gosto dos limpadores da Califórnia no início, depois dos Estados Unidos, depois expandiu a nível mundial e acabou gerando, por exemplo, na própria Sorbo, que é uma outra empresa que a gente também traz para vocês no Brasil e que eu tenho aqui, o desenvolvimento de guias maiores. O da Sorbo ele é um pouquinho diferente a ideia e eu vou estar explicando para vocês quando eu fizer a apresentação. Mas então essa guia aqui é a Super Channel. O que é o interessante dessa guia? Quando a gente olha, as duas guias vocês conseguem ver a diferença de dourada, porque essa aqui está limpa e essa aqui não. Mas ambas são douradas. Porém, esta guia aqui, ela é feita com uma liga de bronze. E a guia Super Channel, ela é feita à base de alumínio e um processo de extrusão dá então para ela essa rigidez bastante grande que facilita a limpeza de vidros com guias de tamanho maior. Então, quando a gente levou para o Brasil pela primeira vez, a gente levou só a guia Super Channel de 90 centímetros, que é de fato o que tem de maior no mercado em termos de comprimento de guia. Então era uma novidade, algumas pessoas estavam pedindo para fazer o uso dessa guia de 90 centímetros em guarda-corpos de vidro, porque realmente você consegue cobrir uma área bem maior pelo comprimento da guia. Posteriormente, a gente acabou levando então outros tamanhos e hoje, depois eu vou mostrar para vocês aqui no site, vocês podem ter essa guia em 90 centímetros, 75 centímetros, 60 centímetros e aí nós trouxemos alguns tamanhos um pouco menores, que são mais voltados aos tamanhos tradicionais, como a de 45, 35 e também a de 55. Então, esta guia, aqui eu tenho alguns tamanhos delas diferentes para vocês. Ó, nós temos então aqui uma guia de 45 centímetros, nós temos uma guia de 60 centímetros e nós temos uma guia de 75 centímetros. Eu tenho, na verdade, desde a de 45, eu tenho todas elas, só que elas ficaram lá com o meu funcionário no carro porque a gente estava utilizando hoje. Mas essas aqui eu trouxe e vocês conseguem ver então a diferença delas e a amplitude. Por exemplo, para trabalhos menores, você não vai utilizar uma guia tão grande, justamente porque ela é mais pesada e um pouco mais difícil de manusear.
Porém, se for uma janela maior, um guarda-corpo, vocês conseguem então de fato utilizar ela, e ela faz com que o serviço renda muito, porque você não precisa passar tantas vezes a guia, e justamente por ela não, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, justamente por ela não envergar, por ela não dobrar, você consegue fazer a passagem no vidro sem precisar fazer muito detalhamento. Então as guias Super Channel, elas trazem essa vantagem. Elas não dobram, elas são muito firmes, elas não envergam. Você vai ter uma qualidade de limpeza de ponta a ponta, um aceleramento no processo de limpeza de vidros maiores, e principalmente nessas situações de guarda-corpo, você consegue fazer o uso dessa guia, lhe trazendo aí muitas vantagens, porque os guarda-corpos acabam representando um certo perigo, né? Porque a gente tem que ficar alcançando, esticando o braço para uma parte mais extensa, que eventualmente tem a possibilidade de ou causar algum dano no guarda-corpo, ou cair, ou alguma coisa nesse sentido. Então essa guia gera então essa velocidade no processo de execução, e também eu já vou falar um pouquinho sobre o uso do pegador. Então, as guias Super Channel são guias da Ettore, fabricadas e desenvolvidas dentro dos Estados Unidos. A Ettore é uma fábrica que ainda é uma fábrica familiar, não é uma empresa que entrou em nível super industrializado. Eles mantêm qualidade, as borrachas da Ettore ainda são feitas à mão, por um processo bastante único e demorado em termos da receita da fabricação da borracha. E a gente então tem ela disponível desde 35, 45, 50, 65, 60, 75 e 90. Então ela tem uma gama bastante grande. Eu vou estar mostrando para vocês aqui desde a de 35 centímetros até a de 90 centímetros. Eu convido quem conhece alguém que já utiliza essa guia para conversar com eles e pedir da qualidade. Eu não tenho nada para reportar de fato de pessoas que adquiriram essa guia e não gostaram. Via de regra é uma guia específica para alguns usos, principalmente eu diria de 60 centímetros, 75 e 90 para usos em vidros maiores, e as de 35, 45 e 50, então elas são para uso mais do dia a dia. Eu também digo para vocês o seguinte: a guia, apesar de ela ser mais grossa, ela não é muito pesada, justamente pela liga de alumínio utilizada na fabricação desse equipamento. A liga de alumínio, através do processo de extrusão, que dá esse acabamento, a firmeza. Isso aqui parece que é... Algumas pessoas falam a guia de ouro, dá esse acabamento. É uma guia que, por exemplo, não sofre um processo de oxidação tão rápido como a guia de bronze. Então o alumínio ele tem um peso leve e o processo de extrusão dá para ele bastante rigidez. Diferente de uma guia de alumínio normal, sem ter o processo de extrusão, que acaba não tendo então a mesma durabilidade. Em termos de firmeza, né? A guia de alumínio ela acaba sendo um pouco mais flexível. Já esta aqui não é. Então, temos aí um pouco da explicação do que é esse equipamento, dos tamanhos que ele tem e os usos dele, que é a coisa mais importante. Ou seja, olha, eu vou comprar uma guia tão grande, para que eu vou precisar ela? Olha, para janelas maiores, eventualmente para as pessoas até que trabalham fazendo limpeza de vitrine, né? Às vezes a maioria das vitrines você vai ter os vidros que vão ter pelo menos aí 90 centímetros, né? Então ali, ao invés de você precisar utilizar um rodinho de 35 centímetros e ficar fazendo todo aquele serviço, você consegue, através do uso da guia de 90 centímetros, cobrir toda a vitrine, ou cobrir, por exemplo, um terço da vitrine ou metade. Então, o tamanho de 90 centímetros traz essa vantagem, e o de 75 também, o de 60 também. Depois a gente entra num cenário de escolha. Olha, será que eu quero ela de... Eu me adaptei a ela, quero ela, gosto da de 45, da de 55 e vou utilizar, ou não, prefiro uma guia mais fina. Então, esta guia se chama de Super Channel da Ettore. É uma guia de alumínio que tem um processo de extrusão que traz para ela uma durabilidade, uma rigidez e também um acabamento que reduz a oxidação, ou a velocidade de oxidação deste equipamento. A borracha, você pode utilizar a mesma borracha da Ettore, tem uma borracha específica, ou a borracha da Black Diamond, todas elas servem. O que é importante
a gente saber que tem um grande impacto nessa guia. Normalmente, nós temos a maioria das pessoas que trabalham na limpeza acostumado a utilizar guias, digamos, mais comuns, mais tradicionais, mais regulares, que são essas guias finas. Essas guias finas, vocês precisam de um pegador, digamos, que tenha um espaçamento menor do que vocês vão precisar nesta guia Super Channel. Então, quando vocês estiverem fazendo a aquisição da guia Super Channel, lembrem que vocês vão precisar de um pegador que tenha uma abertura, um espaçamento maior. Eu tenho clientes que utilizam um pegador da marca Unger e me falaram, diversos clientes, que cabe. Então, você tem lá uma marca que não é uma marca que nós comercializamos na Bravo, mas é um equipamento que aceita estas guias mais largas. Da Ettore, nós temos disponível para uso com esta guia, este pegador. É o pegador mais versátil que você vai encontrar no mercado, né? Ele tem tanto ajuste lateral de 90 graus para ambos os lados, quanto ele tem um travamento aqui, essa parte aqui, para que ele fique travado em 0 graus, para a gente fazer algum telhado de vidro ou alguma situação onde você não queira o ângulo do pegador e, consequentemente, o ângulo do rodinho. E também, se a gente destravar aqui, né, esse aqui trava, se a gente destravar, esse pegador, então, ele se torna um pegador que vai de 0 graus, né, que seria a parte reta aqui, digamos, a parte que estava travada, até 50 graus, que seria essa angulação aqui. E através desse sistema de mola aqui dentro, a gente consegue fazer a raspagem do vidro e quando for para fazer a finalização ou se precisar fazer alguma troca de angulação devido ao vidro em si, você não precisa, como alguns outros equipamentos do mercado, ficar apertando em botão, trocando o ângulo e achando ali o ângulo que você precisa e às vezes não encontra. Esse sistema de mola, ele é flexível e ele vai de 50 graus, que seria isso, até 0 graus, controlado pela tensão desta mola aqui dentro. E essa tensão da mola você pode ajustar por esse pino aqui em cima. Além disso, por ele ter um movimento lateral, você pode fazer o ajuste nesse parafuso. Se você quer que ele fique mais firme, se mexa bem menos, você aperta. Se você quer ter um pouco mais de liberdade de movimentação lateral, então você afrouxa o parafuso. É importante lembrar que todos esses equipamentos que possuem parafuso, eles nunca vão ter uma firmeza 100% igual um pegador fixo, sem movimento lateral tem, tá? Então, essa é uma questão importante. E todos os pegadores da Ettore, eles vão ter um engate rápido, que é aqui. Então aqui você abre ele cria um espaçamento maior, e aí você faz a introdução da guia por aqui, né? E depois é só fechar aqui e ele fica então com a guia presa. Tá? Então aqui você tem um lavador completo. Por exemplo, o pessoal que está fazendo esses parapeitos de vidro, você soltou aqui um pouco o parafuso, aí você pode então trabalhar com ele angulado assim. Pode ser num bastão, porque ele tem a possibilidade de fazer aquela presilha de segurança. Então você deixa ele assim e faz a raspagem do guarda-corpo de vidro sem precisar se expor a perigo, tendo a firmeza e a certeza de que de ponta a ponta você vai conseguir distribuir a força aplicada aqui e consequentemente gerar uma limpeza de qualidade de ponta a ponta. Essa é a vantagem então desse material. Também, se você for trabalhar, por exemplo, num telhado de vidro, né, estiver fazendo a parte de baixo, você pode travar ele aqui. Então agora aqui ele fica em 0 graus e você pode fazer a limpeza em 0 graus, e se for necessário, por exemplo, trocar o tamanho, é super rápido, é só soltar esse conector aqui de segurança, tirou e coloca a guia de outro tamanho. Então, importante que quando estiver fazendo pesquisa e tentando saber mais sobre a guia, que vocês achem o pegador compatível, porque se for um pegador tradicional, esse espaçamento vai ser menor e a guia então não vai conseguir entrar aqui.
Além disso, na Bravo nós temos a linha da Ettore, a linha da Sorbo, a linha da Wagtail. Dentro da linha da Sorbo, eles possuem um pegador, que eles chamam de pegador universal. Por que é chamado de universal? Porque ele tem este parafuso que permite com que você aperte ou afrouxe e ele vai abrir ou diminuir esse espaçamento, permitindo com que você utilize qualquer espessura de guia, né? Então ele também tem um engate rápido, né? Que é esse botão, você abre aqui, digamos que é uma guia mais grossa, você só faz o encaixe e depois aqui mesmo você fecha e trava. Então aqui você tem a mesma situação, um pegador também um pouco maior, justamente porque as guias são maiores, onde você consegue fazer o uso com muita tranquilidade. Lembrando que este pegador, diferente do pegador Contour Pro da Ettore, ele tem movimento lateral, né? Lateral, 90 graus para cada lado, porém ele não tem um movimento vertical que é oferecido pelo pegador Ettore Super Channel. Então aqui você tem a vantagem de ele ser fixo em termos de verticalidade e a vantagem de ele ser angulado em termos de movimento lateral. Quando a gente falar um pouco mais sobre a Sorbo, eu vou comentar para vocês. A Sorbo tem uma característica nas guias deles que você pode virar com o pegador e a guia, você pode virar ele e você consegue trabalhar no ângulo invertido. Então é uma situação que com as guias e os pegadores deles acaba sendo uma vantagem. Então você tem ângulos de 0 graus, às vezes até 5 graus negativos num pegador e numa guia com 30. Mas é mais a título de informação para aquelas pessoas que estão procurando pegadores menores. A Sorbo fabrica uma linha de pegadores menores. Esse aqui eu trouxe do Brasil, porque durante o transporte lá, quando chegou no Brasil, ele chegou quebrado. Aí eu trouxe para aqui, esse aqui tem esse acabamento azul. Então, eu tenho ele aqui comigo, eu não utilizo esse aqui, eu só trouxe ele mesmo porque ele não tinha muito uso no Brasil. Ele é um pegador que a gente tem ele disponível na Bravo, e se vocês quiserem um pegador menor, porque muita gente não gosta de pegador grande e muitos limpadores não querem sempre estar utilizando um pegador com angulação. Tem muitas pessoas que querem ele fixo, não querem ter que ficar mexendo, e tá bom assim. Então essa opção aqui com esse botãozinho roxo, lilás, é um pegador pequeno, menor, super leve, ele é de alumínio, que cabe com tranquilidade na guia Super Channel da Ettore, e ele existe justamente porque a Sorbo tem uma guia mais larga também, que eu vou estar trazendo para vocês em breve. Então, as guias Super Channel, para a gente revisar e finalizar, a gente tem elas fabricadas com alumínio, uma liga de alumínio de alta qualidade, e através de um processo de extrusão ele fica fortalecido e dá este acabamento com cor de ouro. Ele vai de 35 centímetros até 90 centímetros de tamanho, e por ele ser mais largo, né, é muito fácil de perceber aqui, ó, eu puxei a borracha para que vocês vejam. Por ser mais largo, vocês têm então que sempre pensar em ter um pegador compatível. Aqui eu tenho 3 exemplos. Como eu falei, para as pessoas que já têm o pegador da Unger, se eu não me engano é Ninja Ergotech, uma coisa assim, pegador, cabe também, justamente porque aquele pegador permite guias mais grossas ou guias mais finas. Então, esse é um tutorial relativamente básico sobre essas guias, lembrando que elas são utilizadas normalmente em janelas maiores para acelerar, esse é o principal benefício, ela acelera o processo de execução do trabalho. Não consegui acompanhar muito aqui algumas perguntas ou algumas observações que foram feitas. Obrigado em relação ali a gostar do nosso trabalho. E tem tido bastante trabalho, eu tenho tentado postar, tem sido um ano maravilhoso aqui para nós. O ano passado e esse ano já começou a 1000 por hora, vamos sempre tentar trazer então novidades para vocês, acompanhem e mandem perguntas, mandem solicitações até sobre assuntos que vocês queiram que a gente fale, né? Para mim é bastante importante, eu tento fazer o meu melhor aqui, sempre trazer aquilo que eu acho que vai ser benéfico, mas eu tenho certeza aí que não é suficiente e que tem muita coisa que vocês querem saber que eu acabo não trazendo. Então entre em contato,
Se a gente conseguir encaixar, a gente vai falando sobre isso. Realmente é um equipamento, o Super Channel, que muitas pessoas querem ter no Brasil. Eu estava até olhando agora aqui no site, o de 45 centímetros está esgotado e os outros a gente tem bem pouca quantidade, mas o bom é que a gente já tem a nossa importação aí no Brasil, chegou, então a gente só está esperando para poder repor o estoque. Isso, a guia de 90 centímetros de fato acelera, né? Que nem a gente está falando, é o maior benefício dela. Né? É uma guia que tem um super preço, né? Comparado com outras guias que não têm a qualidade dela. É uma guia que tem um super preço, para vocês verem. A guia mais a menor guia, que é a de 35, tá R$120. Vocês imaginem um produto 100% fabricado nos Estados Unidos com o dólar desse jeito. Se bem que esse preço 120 vai aumentar, tá, pessoal? Podem aí já anotar 17%. A partir do momento que essa importação nova chegar lá na Bravo Soluções, todos os preços vão aumentar em 17% dos itens importados, porque o dólar teve esse aumento absurdo. Eu tenho falado bastante sobre isso em stories, falei na live ontem e vou continuar falando. Infelizmente, o valor do dólar colocou a gente numa situação muito complicada, de aumento aí de mais de 32%, e a gente então está tentando diminuir a margem, coordenar os nossos custos operacionais para entregar para vocês um preço bem competitivo. Então, hoje, R$120 a guia de 35 centímetros e a maior guia, que é a guia de 90 centímetros, R$330. Então, é um valor muito acessível para um equipamento que vai lhe trazer o retorno já no primeiro uso, garantido. E, de novo, um equipamento 100% fabricado nos Estados Unidos com alta qualidade. E para quem tem, já sabe. Para quem não tem, converse com as pessoas que já têm. Vocês vão ver que realmente é um item muito interessante. Qual você sugere para a limpeza de espelhos residenciais? Eu procuro não sugerir muita coisa, porque, por exemplo, nesse teu caso, espelhos, né? Espelhos, a gente tem espelhos super pequenos, assim como a gente tem espelhos bastante grandes. Nós temos aí clientes que já são clientes há bastante tempo, e nossos amigos no Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, São Paulo. Eu sei porque eu converso com eles regularmente. Todos eles têm as guias Super Channel e eles, via de regra, utilizam um equipamento para espelhos de tamanho maior. Tá? Então, até um tempo atrás, para a galera que não conhece, dá uma olhadinha lá no Instagram dele. Tem um rapaz de Maringá chamado Rafael. Ele tem uma grande empresa lá, está há muitos anos no mercado, ele é muito competente no que ele faz. O nome da empresa é Blindex Limp, então dê uma olhadinha lá. Rafael Rota Oficial é um dos Instagram dele também, que ele estava utilizando para divulgar bastante do trabalho dele, que é muito bom, e também parte de treinamentos. E ele fez um vídeo uma vez muito legal a respeito de o tamanho importa, né? O tamanho é importante. Então ele estava limpando um espelho justamente com a guia de 95 centímetros e em uma passada, né, ele acabou fazendo a limpeza de todo o espelho. Então varia, né? Eu acredito que mais do que sugerir algo para limpeza de espelho, e eu acredito, não sei se a pergunta era nesse sentido, né? Se era em termos do equipamento, ou você estava perguntando a respeito de produto, ou de alguma coisa nesse sentido, mas via de regra você tem que experimentar os equipamentos, ver qual guia você se adapta melhor, e que nem eu falo no sistema de restauração, a limpeza de vidro, monta o seu arsenal, monta o seu kit e tenha os equipamentos, porque o pior é você chegar num lugar, querer desenvolver um trabalho e querer desenvolver um trabalho bom, com boa qualidade e com bastante rapidez e não ter os equipamentos necessários. Então, eu entendo que é caro, muitas vezes é difícil, mas o investimento ele vai se pagar muito rapidamente. Vale muito a pena fazer esse investimento. Tem bastante gente que quer o equipamento, que gosta, que ouve falar, que conhece, então podem ficar aí com tranquilidade, experimentar. Garanto para vocês que é um equipamento que vai trazer resultado. Qual é a marca desse equipamento? Eu acho que é ali a colocação. Esse equipamento que a gente está conversando, né, que é a guia Super Channel, é de uma marca chamada Ettore. Ettore é a marca pioneira, a primeira marca mundial a inventar o rodinho tradicional, um senhor italiano que morava na Califórnia, chamado Ettore Stecconi, em 1936. Então ele lançou o rodinho como hoje a gente conhece ele, com um pegador, com uma guia, e isso aí foi desenvolvendo ao longo dos anos. Então, Ettore é o nome dessa pessoa que lá em 1936 na Califórnia inventou os rodinhos como a gente conhece eles hoje.
Então, galera, sobre os equipamentos, era isso. Sempre a gente tem os canais do Instagram e o Instagram da Bravo disponível para poder responder quaisquer perguntas. Sei que já está tarde da noite aí no Brasil, a gente agora vai tentar se arrumar porque amanhã o dia começa cedo de novo aqui. E obrigado a todo mundo que entrou aí na live, participou e dê uma olhada. Eu vou fazer uma coisa aqui, vou tirar o celular de novo, eu vou tentar fazer isso sempre nas lives. Mostrar para vocês dentro do site da Bravo, né? Então, dentro do site da Bravo, né? Esse aqui, vou virar a câmera. Esse aqui sendo então o site principal da Bravo. Quando vocês entram no site principal da Bravo, a gente tem várias opções aqui para que vocês consigam identificar o item que vocês estão querendo. Por exemplo, se vocês quiserem por marca, é só vocês virem com o cursor ali, vocês vão em Etorê. Aí aqui dentro de Etorê vai ter todos os itens dentro desta marca. Se vocês quiserem equipamentos de vidro especificamente, por exemplo, a gente está falando sobre guias, tem uma opção aqui. É só vocês irem em equipamentos de limpeza, guias, e a partir daqui então vocês vão ter acesso a todas as guias que tem. E eu, como sempre falo, prefiro sempre vir por aqui e pego o nome principal. Por exemplo, digamos que a gente não sabe todo o nome, mas a gente sabe que é Super Channel. Então, se eu colocar a palavra Super aqui, vai aparecer todos os itens que tem a palavra Super. E Super Channel já apareceu aqui muito facilmente para que vocês possam ver. E se vocês quiserem mais informações a respeito do item, é só clicar nele. Vai abrir aqui fotos e também abre uma descrição do item para que vocês possam se familiarizar. Tá legal, pessoal? E aí aqui a gente tem as opções de botão de compra com parcelamento, você coloca seu CEP e vê toda a questão de envio e disponibilidade. Então, sobre os pegadores Super Channel da Etorê, era isso que eu queria passar para vocês. Mais um item que a gente venceu. Eu acredito que nós teremos... olhando aqui, talvez aí material para mais de 100 lives para poder apresentando esses equipamentos para vocês. A gente vai falar individualmente, especificamente sobre cada um dos pegadores e as vantagens e aonde que eles se aplicam. Então a ideia é realmente a gente montar através dessas lives um tutorial no feed do Instagram da Bravo Soluções, para que quando vocês queiram pegar informação a respeito de um item específico, vocês consigam clicar nele, fazer a averiguação se é aquele item, e então assistir a live, assistir a parte que interessa, e já ter então um tutorial a respeito, olha, será que eu compro a guia Super Channel ou será que eu compro a guia de bronze? Qual é a vantagem e desvantagem e o uso de cada uma dessas guias? Então, por hoje foi isso aí. Agradeço todo mundo, um bom final de noite para vocês. Fiquem com Deus e amanhã a gente regressa. E para aquela galera que ainda está aí, está conversando e está vendo, mandem direct, por favor, no Instagram da Bravo para mim. Eu gostaria de saber algum assunto específico que vocês querem que eu possa trazer informações, conversar com vocês, inovar, ter uma discussão saudável sobre o negócio, sobre os equipamentos, sobre treinamentos, que é um item que a gente vai estar tocando bastante aí ao longo desse ano. Legal? Então, boa noite, pessoal, um bom resto de noite aí, descansem, fiquem com Deus e até amanhã.